Dia, bem-vindo ao Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Bom dia, Cláudio, bom dia a todos aí, ouvintes da Rádio Bandeirantes. Muito obrigada. Secretário, a reforma tributária tem sido enviada ao Congresso Nacional a proposta do Executivo de forma fatiada e na fatia número 2, mudanças na tributação do imposto de renda de empresas, na tributação de lucros e dividendos e também com uma correção parcial na tabela do imposto de renda pessoa física. Está havendo uma grita de empresários, alguns, aliás, históricos aliados do governo federal, que estão dizendo o seguinte: essa reforma tributária proposta aumenta a carga tributária e não simplifica o sistema no Brasil, ou seja, não serve. Qual é a posição do senhor a respeito disso, secretário? Bom, é importante esclarecer que a proposta no seu conjunto, ela tem um efeito nulo, ou seja, há medidas que aumentam a arrecadação acompanhadas de medidas que reduzem a arrecadação. Isso não significa que não haja uma redistribuição da carga, que é o que está havendo. Então, o que está acontecendo? Nós estamos extinguindo uma isenção que existe desde 1995 na distribuição dos lucros e dividendos das empresas para os sócios. Uma isenção que, a nosso ver, hoje não tem mais justificativa e que é o modelo adotado na maioria dos países do mundo. Ou seja, o Brasil está agora saindo de uma situação de exceção para a regra geral, que é cobrar imposto na distribuição desses dividendos. Essa arrecadação adicional com a cobrança desse imposto sobre os lucros e dividendos dos sócios está sendo utilizada para reduzir o imposto das empresas, a alíquota do imposto de renda das pessoas jurídicas, e para reajustar a tabela do imposto de renda da pessoa física, né, nos percentuais de 31% no limite de isenção e 13% nas demais faixas. Então, é claro, está havendo a proposta contém medidas que aumentam a arrecadação, como é a tributação dos dividendos, e outras que reduzem, como é a redução da alíquota da pessoa jurídica e o aumento da tabela da pessoa física. Secretário, muito bom dia, bem-vindo ao nosso Dia. programa. Ontem o ministro da Economia, Paulo Guedes, ele fez uma declaração falando sobre isso, né, sobre a necessidade de se tributar os dividendos, né, os lucros dos acionistas das empresas, mas com a tributação seria menor caso o acionista reinvista o lucro na empresa. A tributação só seria daquelas para matar quando fosse o lucro utilizado em benefício próprio, enfim, gastos pessoais, familiares e tal do sujeito lá, né, do acionista da empresa. É assim? Como é que vai ser isso? Como será demonstrado que o lucro foi reinvestido na empresa e de que maneira e quais os percentuais de tributação que podemos aguardar tanto para aquele que vai pagar o tributo cheio e também para aquele que vai pagar o tributo, enfim, menor em razão do reinvestimento? Perfeito. Veja bem, após a apuração do lucro, a empresa pode então distribuir o todo ou parte desse lucro aos sócios. Se ela não distribuir ou se distribuir em percentuais menores do que o todo, 30%, 40% do lucro, o beneficiário dessa distribuição, ou seja, o sócio, né, e que, portanto, vai receber um rendimento para a sua incorporação a seus próprios rendimentos, somente essa parte que será distribuída é que vai receber essa tributação dos dividendos numa alíquota de 20%. E essa alíquota ela está muito abaixo, né, da média dos países da OCDE. Então, só para lhe dar exemplos, o Chile cobra nessa distribuição 40%. Nós vamos cobrar 20%. O México cobra 42%. Né? Então, só para dar dois exemplos aqui, da América Latina. A Colômbia cobra 36%. Né? Há países, inclusive, como é o caso da Austrália, que cobra 47%. Então, esses 20% que o Brasil está implantando e terminando com a isenção estão muito abaixo. O que significa, e aí respondendo a sua pergunta, esses 20% só vão incidir naquela parte do lucro
que for entregue ao sócio para uso próprio, como renda da pessoa física. Se esse lucro permanecer e for reinvestido na empresa, ele não receberá essa tributação de 20%, e o imposto da pessoa jurídica está sendo reduzido de 34% para 29%, 5 pontos percentuais, e o ministro pediu, inclusive, que se avalie a possibilidade de reduzir ainda mais essa alíquota da pessoa jurídica. Então, concluindo, o imposto de 20% é muito menor do que a média dos países e só incidirá na parte do lucro que foi entregue ao sócio para seu uso pessoal. Que foi efetivamente distribuído, né? Aquele Exato. lucro que não será distribuído porque será reinvestido, esse não haverá... Então, você vê que, Cláudio, se a empresa reinvestir o lucro, ela vai ter já está tendo uma redução de 34% para 29% nessa alíquota que incide sobre a empresa. E os 20% só serão cobrados se ela entregar parte desse lucro ao sócio. Secretário, bom dia, Marco Antônio Sabino. Se falou ontem também, eu vou abrir aspas aqui para a palavra, distorções, fecha aspas, no sistema do Simples e do MEI. E eu acredito, eu não tenho esses números em mãos, mas que essas empresas enquadradas nesses regimes significam maioria absoluta das empresas no Brasil, porque muitos pequenos empreendedores optam por esse sistema. Essas distorções significariam também mais tributação sobre esse tipo de empresa ou não? Não, na verdade, inclusive, não há nenhuma proposta e nem está sendo considerada nenhuma mudança nesse momento no Simples. Existem várias avaliações, né, em estudos, inclusive, comparativos, que esse regime simplificado do Simples, ele foi expandido em patamares bastante elevados, são 4.800.000 ano. Então, a necessidade de avaliar esse alcance muito elevado. Claro que isso é uma decorrência, né, de um regime geral mais com uma carga maior, que é o caso da pessoa jurídica do lucro real e do lucro presumido. Então, não há condições e nem é o momento de fazer qualquer alteração no Simples, sem que primeiro sejam feitas mudanças, ajustes e correções no regime geral do lucro presumido e do lucro real. Foi isso que nós comentamos, ou seja, as possíveis ajustes, correções, alterações ou aperfeiçoamentos no Simples não poderiam nem poderão ser feitos antes que se corrija o regime geral. Então, no momento não está sendo considerado e nem há nenhuma proposta de alteração no Simples. Secretário da Receita Federal do Brasil, José Tostes, ao vivo conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Queria colocar para o senhor a pergunta de um ouvinte que fala conosco pelo WhatsApp, secretário, que acho que é a fundamental. Ele está perguntando o seguinte: onde está a simplificação no sistema tributário brasileiro que era prometida pela reforma tributária? O senhor enxerga alguma simplificação dentro do que foi apresentado até agora para o Congresso? Sim, a medida tem inúmeros pontos voltados para a simplificação. Então, por exemplo, a tributação no mercado financeiro tem alcance bastante simplificador. Nós estamos reduzindo alíquotas que hoje são variáveis, que variam de 15% a 22%, e colocando tudo em 15% e padronizando e estabelecendo um tratamento uniforme para todos os instrumentos de aplicação no mercado financeiro. No âmbito das pessoas jurídicas, está sendo feita uma equalização na apuração da base de cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica e da contribuição social, que tem bases e formas de apuração que diferem, e nós estamos simplificando e fazendo uma harmonização na forma de apuração desse imposto e dessa contribuição. Então, são medidas que sinalizam e que vão na direção da simplificação da Receita Federal. A Receita Federal tem, ao longo dos anos, passado por um processo de modernização muito grande de procedimentos, de controles, com uma ampliação enorme do uso de tecnologias de informação e comunicação,
E não há nenhuma cultura voltada para a questão de aumentar imposto, e nem de forma alguma. Para nós é muito mais importante assegurar meios de ter condições de gerir o controle e assegurar que o tributo devido, independentemente da alíquota, seja efetivamente pago. A nossa função principal é conseguir arrecadar o que é devido, né? O que é devido. E no caso do imposto, é importante, Cláudio, esclarecer que a alíquota é um fator que é utilizado para calcular o imposto. O outro é a base de cálculo, né? Então, às vezes, você tem uma alíquota nominal que pode ser inicialmente considerada elevada, mas com a base de cálculo tem ajustes, acaba resultando numa alíquota efetiva muito menor, né? Então, fala-se, por exemplo, a alíquota do imposto de renda da pessoa jurídica chega a 34%. Quando você for ver o que efetivamente é devido e pago, essa alíquota de 35% cai para 18%, para 12% em alguns casos, até 10%. Então, é para desmistificar um pouco esse discurso. Agora, concluindo, a missão da Receita é, como eu disse, assegurar que o que seja devido seja pago. Então, não é objetivo, não é prática do órgão insistir e defender alíquotas elevadas na cobrança dos impostos. Agora, secretário, o ministro Paulo Guedes falava ontem também na avaliação dele naquilo que ele chama de exagero nos subsídios. Ele falava até num número de 40 bilhões de reais que totalizariam os subsídios hoje dados para, segundo ele, poucas empresas, poucos setores da economia. Aqui em São Paulo, o governador João Dória chegou a retirar subsídio de impostos estaduais para alguns setores e teve que recuar, né? Acabou retomando algum desses impostos. Diminuir esses subsídios, retirar esses subsídios, por exemplo, de empresas que atuam na Zona Franca de Manaus ou alguns setores da área química, está na pauta? O senhor considera isso ou não? Bom, é importante esclarecer, né, que os benefícios tributários, chamados incentivos, subsídios, tiveram um crescimento enorme aí nos últimos 10 anos, né? Passaram aí de pouco mais de 2% do PIB para quase 4,1% do PIB, né, nos últimos anos. E significam, é claro, redução de tributos para determinados setores, para determinadas atividades ou para determinados tipos de despesas que acabam sendo retiradas, isentadas ou reduzidas do imposto. É nesse sentido que, recentemente, na aprovação da PEC, né, do equilíbrio fiscal, foi aprovado um dispositivo estabelecendo a obrigatoriedade do governo encaminhar até em 6 meses após a promulgação, que vai se encerrar em setembro próximo, um plano de redução desses benefícios para que produza já no primeiro ano uma redução de 10% em relação ao hoje vigente e num período de 8 anos a redução em 50%. Então, esse plano, ele por esse mandamento constitucional, deverá ser encaminhado até setembro. O que o ministro propôs é aproveitar o envio deste plano e talvez até mesmo antecipar do prazo de setembro para agora e utilizar essa redução de benefícios para reduzir ainda mais a alíquota do imposto de renda da pessoa jurídica, que no projeto que está no Congresso há uma redução de 5 pontos, de 34 para 29. Se, ao utilizarmos parte desses benefícios que, por mandamento constitucional, nós deveremos encaminhar a uma proposta de redução, essa alíquota poderá ser reduzida ainda mais. Então, é nesse contexto que o ministro comentou e propôs que se avalie, nesse plano que será encaminhado, o que pode ser aproveitado para reduzir ainda mais a alíquota do imposto de renda das pessoas jurídicas. Secretário da Receita Federal, José Tostes, ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes, já que o senhor está falando do que ainda vai ser enviado ao Congresso, secretário,
Queria perguntar para o senhor sobre imposto sobre movimentação financeira, CPMF, seja lá o nome que venha a ter, se é que vai vir a ter, imposto digital. O ministro Paulo Guedes já se manifestou várias vezes publicamente em defesa desse tipo de tributação. Diz que não é igual à CPMF, que incidiria sobre em movimentações digitais, mas hoje em dia quase toda a movimentação financeira que é feita por meio digital. E ainda essa diferença não está 100% esclarecida. Eu queria ouvir do senhor qual é a posição hoje da Receita Federal a respeito da possibilidade de volta de um imposto nos moldes da CPMF. O senhor defende essa possibilidade? Bom, esse tema já foi bastante discutido, estudado, analisado aí nos últimos 2 anos, pelo menos, e a intenção era utilizá-lo para promover uma desoneração da folha de pagamentos, dos encargos que incidem sobre a folha. Quer dizer, o que fosse obtido com esse tributo seria utilizado para reduzir esses encargos, dentro desse princípio de equilíbrio, né, entre aumento de despesa e redução, aumento de tributos e redução de tributos. Porém, no momento, esse tema não está sendo considerado, né, em função de decisões que foram tomadas aí, ele não está sendo considerado, não está sendo preparado, não haverá nesse momento nenhuma proposta nesse sentido. Secretário, a gente entrevistou aqui certa vez o empresário Flávio Rocha. Ele é presidente da Riachuelo, né, de uma cadeia de lojas importantes, etc. E ele era um dos defensores desse tributo. Ele defendia com muita paixão esse tributo sobre atividades envolvendo meios digitais, né? Porque, segundo ele, isso poderia ocasionar, inclusive, ou possibilitaria a atualização do tributo em relação a uma atividade que meio que está ali ao largo desses novos tempos, né, com o avanço das tecnologias, etc. É isso mesmo? Ou nós temos já uma legislação tributária que é suficiente para tributar também as atividades financeiras e tal, envolvendo meios digitais? Aliás, complementando a pergunta do Cláudio, muito bem lembrado pelo Cláudio essa questão, eu tenho acompanhado, por exemplo, a questão do transporte de ônibus intermunicipal, por exemplo, e ali o setor está sofrendo um ataque de aplicativos, de setor digital, que se apresentam como digitais e, portanto, pagam menos do que o imposto pago pelas empresas regulares. Isso não gera realmente, como coloca o Cláudio Humberto aí, distorções muito grandes na tributação para setores que atuam quase que na mesma área? Sem dúvida, Marco, Cláudio, o grande desafio hoje da tributação atual é conseguir capturar, né, essa expansão e diversificação enorme de atividades da chamada economia digital. Esse é um problema, aliás, discutido globalmente no âmbito da OCDE. Desde 2014, esse tema vem merecendo, inclusive, um grupo de trabalho específico, né, para que os países encontrem formas de poder capturar e distribuir o tributo gerado por essa atividade da economia digital. Então, o grande problema, por exemplo, é você, aqui no Brasil, consumir serviços prestados por empresas digitais que estão localizadas mundo afora, né? Então, você consome o serviço, gera renda, gera tributo, só que esse tributo está sendo auferido somente no local de origem, porque muitas das vezes esse prestador de serviço não se encontra fisicamente no país onde o serviço é prestado. Então, esse é o grande problema. Recentemente, o G7, e agora por esses dias numa reunião do G20, vai fazer uma proposta, né, de acordo visando a partilha desse imposto gerado pela economia digital entre os países onde essas empresas estão localizadas e os países onde o serviço é prestado. Há uma proposta que vai ser colocada, já foi anunciada, né, pelo G7,
e que vai ser discutida agora no âmbito do G20 e depois no âmbito de todos os países da OCDE. Agora, e voltando à questão aí da contribuição sobre serviços digitais, sobre movimentação financeira. De fato, é uma forma, sem dúvida alguma, que pode contribuir nessa direção de poder capturar essas transações todas prestadas virtualmente e que na economia tradicional e nos sistemas tributários tradicionais hoje não é capturada. O Brasil já teve durante 10 anos aí uma contribuição sobre movimentação financeira, chamada CPMF, que não produziu efeitos negativos como aqueles que se opõem a ela imaginavam e defendiam, e, no entanto, realmente produziu uma arrecadação razoável dentro do ponto de vista da expectativa, alcançando um universo muito grande de operações e de contribuintes que na forma tradicional de tributação não são alcançados. Quer dizer, esse tributo ele tem inúmeras vantagens, sim, né, de alcançar um universo maior da economia. Então, pelo que eu estou entendendo, o senhor defende a criação de um imposto nos moldes da CPMF, é isso? O que eu estou avaliando é que essa incidência ela é positiva, mas, como eu também falei, não está sendo considerada no momento a proposta da sua criação. Secretário, para encerrar a entrevista, eu queria perguntar para o senhor sobre correção da tabela do imposto de renda. Foram propostas 2 faixas de correção, uma para isenção e a outra para as outras faixas. Essa das outras faixas não repõe a inflação do período, ou seja, ainda vai ter gente pagando imposto de renda a mais no salário. Se a gente comparar com a inflação, por que a reforma tributária não cria um mecanismo, uma forma de impedir que durante 5, 10 anos, como já aconteceu várias vezes no Brasil, a tabela não seja corrigida e as pessoas sejam sobretaxadas justamente por essa falta de ação na correção da tabela? Bom, primeiro o seguinte, a faixa de isenção está sendo corrigida em 31%. É um percentual acima de qualquer outra correção que foi feita aí desde 1995, passando então de 1.900 para 2.500. As demais faixas em torno de 13%. Isso vai propiciar redução de imposto para todos os contribuintes, independente de quem está nessa primeira faixa, porque a tabela é progressiva, então mesmo aquelas rendas mais altas vão ter redução decorrente desse reajuste. Segundo ponto é que os parâmetros que devem ser considerados para reajuste da tabela não são os índices inflacionários, de inflação ou de correção, e sim parâmetros salário mínimo, renda média da economia, renda per capita. E nesse aspecto, esse limite de isenção e as demais faixas estão sendo bastante até generosos com relação a salário mínimo, a renda média per capita, a renda per capita e a renda média da economia, uma vez que ele é superior a esses 3 indicadores. Então, de fato, a tabela deve acompanhar esses parâmetros econômicos relativos a salário mínimo, a renda média e a renda per capita, porque são esses parâmetros que direcionam e orientam a partir de qual montante de renda o imposto deve ser cobrado. E aí, lembrar que nas faixas de renda até R$80 mil, por exemplo, a redução é de 13% no valor do imposto. Então, essa redução começa nos 2.500 e vai decrescendo conforme a renda aumenta, a redução do imposto é menor. Secretário José Toche, secretário da Receita Federal do Brasil, falou conosco ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes. Muito obrigada, secretário. Até uma próxima. Ok, muito obrigado. Um bom dia a todos. Bom dia. Até logo. Bom dia, secretário. Obrigado.